Agora vamos falar sobre estruturas fractais e Fibonacci. Começando com estrutura fractal. O que é um fractal, afinal de contas? Nada mais é do que uma parte, uma fração de algo maior, né? E no mercado financeiro, pessoal, principalmente na análise técnica, as estruturas fractais vão estar sempre presentes nas suas análises. Por exemplo, estou aqui com o gráfico semanal do Bitcoin. Como você já sabe, cada candle desses ele demora uma semana para ser formado, desde a sua abertura até o seu fechamento, passando pelas máximas e mínimas de um candle. Esse processo todo demora uma semana. No entanto, dentro dessa formação desse candle do gráfico semanal, pessoal, nós podemos ter várias movimentações em tempos gráficos menores, em frações de tempo menores. Isso é o fractal. Então, muitas vezes, em um candle do gráfico semanal, eu vou ter, por exemplo, só um candle de baixa. Mas se eu analisar essa movimentação lá no 15 minutos, nós vamos ter movimentações de alta no meio do caminho, vamos ter pullbacks, que são essas retrações do preço, vamos ter tendência de alta, tendência de baixa. Isso porque o 15 minutos, comparado com o tempo gráfico semanal, ele é muito pequeno, ele é somente uma fração, é somente um fractal. E isso é muito importante você levar em consideração nas suas análises. Por exemplo, você é uma pessoa que faz hold, você investe no mercado cripto, você não tem o foco em operações de curto prazo, como por exemplo day trade, scalp trade, swing trade. O seu foco é realmente comprar e esperar, holdar o ativo. Nesse caso, pessoal, simplesmente não faz tanto sentido você analisar, por exemplo, um tempo gráfico muito curto, né? O 15 minutos, os 5 minutos. Principalmente se você quer, por exemplo, buscar pontos de entrada, pontos de compra para adicionar posição, porque é um fractal muito pequeno, ele não condiz com o seu objetivo, ele não condiz com a sua estratégia. Nesse sentido, faz muito mais sentido, tem uma lógica muito maior você utilizar um fractal maior, como por exemplo o gráfico diário. E aqui sim, você pode fazer uma análise técnica, uma análise levando em consideração qual que é a tendência vigente no momento, se o preço está consolidado, se o preço está numa tendência de baixa, se nós estamos próximos de um suporte, se o ativo ele ainda mantém os seus fundamentos, como nós vimos nas aulas passadas. A análise técnica ela nos dá uma noção se o preço está caro ou barato. Por exemplo, o Bitcoin no momento de gravação dessa aula, tecnicamente falando, ele ainda está barato, porque estamos em uma região de suporte, o preço já está descontado dessa movimentação. Nesse momento, a nossa estrutura de mercado aqui no gráfico diário é uma estrutura um pouco mais lateralizada, o preço está consolidando, ou seja, para operações de médio e longo prazo, é muito mais interessante você realizar operações de compra nesse cenário aqui, do que, por exemplo, realizar operações de compra aqui em cima. Obviamente, a gente sempre tem que respeitar as outras análises, né? Como, por exemplo, o BTC ainda mantém os seus fundamentos, os seus valores, não aconteceu nada de catastrófico, um cisne negro dentro do Bitcoin? Se a resposta for não, tecnicamente falando, está barato, e se ainda tem interesse, ainda tem demanda, é uma bela região de aporte, uma bela região de compra para o médio e longo prazo, que é o que o tempo fractal do gráfico diário nos mostra, um período de tempo maior. Obviamente que no meio do caminho a gente pode ter algumas movimentações de queda, mas se o foco é hold, se o foco é médio e longo prazo, esses movimentos aqui eles não são tão relevantes. Ao contrário, por exemplo, de você estar comprando aqui em cima. Por quê? Porque você está comprando um topo de movimentação. Você está comprando uma resistência do preço. Apesar de o Bitcoin aqui também estar hypado, né, na euforia, ele ainda permanecer com seus valores intactos, a parte técnica está mostrando que, opa, peraí, tá caro. Não compensa, o risco, o retorno não está tão legal. Então percebam que uma análise bem simples, bem superficial, suporte e resistência básico, entendendo qual que é o seu objetivo para uma operação, seja ela um hold, um position trade, o gráfico diário é um fractal perfeito para você analisar. Não tem sentido você querer, por exemplo, operar os 5 minutos se o seu objetivo é hold. Mas se o seu objetivo é curto prazo, aí sim, aí você vai precisar entrar em tempos gráficos menores, entrar em fractais menores, para observar movimentos do preço que a gente não consegue observar aqui apenas com o gráfico diário. Por exemplo, no gráfico de 5 minutos, vejam que a nossa estrutura já está bem diferente. Aqui eu tive uma tendência de alta, aqui eu tive uma resistência muito forte, uma tendência de baixa muito forte. Aqui eu já estou entrando
num padrão de alargamento, num padrão de megafone, opa, então aqui a análise e interpretação já é bem diferente, assim como os alvos, os stops dos movimentos também são diferentes. E é por isso que o objetivo da sua operação, o objetivo do seu trade, vamos assim dizer, é o que vai definir qual tempo gráfico, qual fractal que você vai utilizar. Então, se você opera a longo prazo, semanal, gráfico diário está ótimo. Façam suas análises através desses tempos gráficos. Se você já começa a fazer outros tipos de operação, aí você vem reduzindo os fractais. Muito importante, pessoal. Quanto maior alinhamento dos tempos gráficos, melhor é a sua assertividade. Por exemplo, se o gráfico semanal aqui está fazendo um movimento corretivo, mas ele ainda não fez um pivô de baixa no gráfico semanal, ele ainda não perdeu uma região muito importante de suporte, ele ainda está respeitando a estrutura de topos e fundos ascendentes, ele ainda está em uma tendência de alta, até que o preço reverta. E se você alinhar essa tendência de alta juntamente com uma tendência de alta do gráfico diário, que nesse caso nós precisaríamos esperar uma confirmação, né? Ainda não confirmou. Temos um fundo, topo, fundo ascendente, mas a gente precisa romper essa região, nesse caso estaria mais ou menos na região dos 90 mil dólares, formando o Nzinho do Harry Potter. Opa, agora eu tenho também o gráfico diário em tendência de alta. Depois você pode vir para o gráfico de 4 horas, buscar o mesmo comportamento, o mesmo padrão, alinhando os tempos gráficos para operar sempre no mesmo sentido. E quanto maior for esse alinhamento, maior é a sua assertividade no mercado. Até você chegar, por exemplo, lá nos 5 minutos e buscar o mesmo alinhamento de tempos gráficos maiores. É assim que funciona os fractais. E entendendo, né, que os fractais trazem movimentos e análises diferentes para o preço, pessoal, também é importante a gente ressaltar que muitas vezes num movimento corretivo, por exemplo, como esse aqui do gráfico semanal, por enquanto, tecnicamente falando, ainda não é bear market, tecnicamente falando, esse movimento ainda é um movimento de buscar fundo ascendente em relação ao fundo anterior no semanal. Então isso aqui é somente uma pernada de respiro, é uma pernada de pullback. É uma pernada que até ser invalidada, ela quer formar o Nzinho do Harry Potter, ela quer formar um pivô de alta. Só que isso é num tempo gráfico muito grande, é um tempo gráfico semanal. Logo, nós vamos ter outras tendências em tempos menores. No entanto, é sempre importante analisar, pessoal, o quanto um recuo no preço é saudável. Por exemplo, você há de convir comigo que, por enquanto, no momento de gravação dessa aula, isso aqui ainda pode ser considerado uma tendência de alta no gráfico semanal, é só a gente tirar o zoom do gráfico, topos e fundos ascendentes, preço ascendente, está tudo certo. Mas se o preço continuar caindo, e continua caindo, e continua caindo, e continua caindo, daqui a pouco ele chega em 33 mil dólares. Numa pernada só. Ele não fez pivô de baixa no semanal nem nada. Aconteceu algum apocalipse, aconteceu um cisne negro, o mercado simplesmente veio desabando. Concordam que agora eu já não posso dizer que estamos em bull market, eu não posso dizer que isso aqui foi uma correção saudável. Apesar de não ter feito o pivô, apesar de não ter feito uma reversão clara de tendência, né? Uma reversão clara é um pivô no sentido contrário do que a gente tinha de tendência, né? Então, por exemplo, nós vínhamos de uma tendência de alta aqui no gráfico semanal, nós temos um pivô de baixa aqui no gráfico semanal. Opa, temos uma reversão. Inclusive, olha só o padrãozinho que a gente vai formando. Um ombro, cabeça e ombro, padrão de reversão, que você já aprendeu a analisar. Isso daqui é tecnicamente uma correção, isso é tecnicamente uma reversão de tendência. Mas se o preço simplesmente desabar de forma reta, mesmo que ele não faça pivôs, né, que ele não confirme esse movimento de reversão, eu não posso considerar que uma queda dessa aqui é saudável. E para isso, pessoal, a gente usa uma ferramenta, ela não é um indicador técnico, é uma ferramenta matemática chamada Fibonacci, que é usada justamente para medir o recuo dessas movimentações. Vamos começar aqui estudando a retração de Fibonacci, que é essa ferramenta aqui, tá? Retração de Fibonacci. Por padrão, pessoal, aqui no TradingView, ela vai vir cheia de configurações, cheia de cores e números e etc. Eu particularmente utilizo essa configuração aqui, com essas cores e esses níveis de retração, tá? O 0,33 eu particularmente uso para outros operacionais, tá? Não é necessário você utilizar o 0,33, o 0,38, 0,5, 0,61 com 8 e o nível de 1, né, que é a pernada 100% da retração, tá? Então, esses são os principais níveis. E se você dominar esses níveis aqui do movimento de retração, você já dominou 99% de Fibonacci, certo?
Para medir esses níveis de retração, pessoal, como que a gente faz? Como eu estou numa tendência de alta, eu vou medir a retração dessa movimentação aqui, unindo o fundo do movimento primeiro, nesse caso aqui eu sempre gosto de pegar agulhadas, tá? Agulhadas, essas sombras, elas fazem parte do preço, tá? Se eu não quisesse usar nas minhas análises esses movimentos de sombra, usar apenas o fechamento, eu não precisaria usar candlestick, eu poderia usar principalmente o gráfico de linhas, né? Então, como eu utilizo o gráfico de candle para ver essas movimentações do preço, eu considero eles na minha análise, tá? Então, eu vou puxar do fundo desse movimento que deu origem a essa movimentação aqui de topo. Percebam que o ponto mais baixo antes desse topo aqui foi exatamente essa região. Depois disso, nós tivemos um outro topinho prévio que formou este fundinho. Esse topo foi formado por esse fundo e assim sucessivamente. Nós temos as pernadas, as ondas do movimento. O que eu quero analisar aqui, pessoal? O quanto que essa retração devolveu desta movimentação de alta. Pensem como uma forma de desconto. Uma loja começou vendendo Bitcoin aqui a mais ou menos 50 mil dólares e teve muita demanda. O pessoal, opa, Bitcoin, 50 mil dólares, eu quero Bitcoin, eu quero Bitcoin. Começou a faltar Bitcoin na loja, o fornecedor não conseguia mais entregar Bitcoin. O que a loja fez? Começou a subir o preço. Oferta e demanda, o preço foi subindo, 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 até chegar na região dos 110 mil dólares. E aqui, a loja percebeu que, opa, já não tem mais tanta gente interessada, a demanda caiu, 110 mil dólares o pessoal já não quer comprar. Só que ele fez muito pedido de Bitcoin para o fornecedor, então o fornecedor entupiu a loja dele com Bitcoins. Logo, ele está com muito Bitcoin aqui, ele está com muita oferta, mas a 110 mil ele não tem demanda. O que ele precisa fazer? Baixar o preço, aí ele vai fazendo promoção. Vai fazendo liquidação, saldão, até chegar aqui ó, em 50% de promoção. Porque era 110 de algo que já custou 50. Então, dessa pernada aqui, é 50% de promoção. É 50% off. Obviamente, não é 50% de 110 mil, né? Nesse caso seria 55. Mas comparado ao preço que começou ao preço que terminou, já estamos 50% dessa movimentação. E é aqui que normalmente, dentro de uma tendência de alta, é que a demanda começa a voltar. Entre 0,38 até 0,618. Essa é a região chamada de buy zone de Fibonacci. Se realmente ainda estamos em uma tendência de alta, o preço ele não pode passar muito de 0,618. Ele pode até vir aqui nessa região de 0,618, não tem problema nenhum. Principalmente em tempos gráficos maiores, tá? Mas a partir daqui é interessante que ele mostre uma recuperação, é interessante que ele mostre uma força, uma ação de demanda, uma ação compradora, para que a gente ainda possa validar a nossa tendência de alta. Porque senão, caso contrário, se não houver demanda nessa região aqui de Fibonacci, significa que a gente está praticamente devolvendo toda a movimentação de alta no chamado movimento de V. Tudo que subiu, ele está devolvendo. Então, passando de 0,618, é uma devolução muito profunda, é uma devolução que já não é mais tão saudável. Concordam comigo que, por exemplo, se BTC perde os 49 mil dólares nessa pernada única, mesmo que não faça pivô, mesmo que tecnicamente não tenha configurado ainda uma reversão de fato, eu já não posso considerar como uma tendência de alta, eu já não posso considerar uma correção saudável. Por quê? Porque já invalidou, inclusive, o fundo que fez a movimentação do topo, já está mais barato do que quando começou a comprar. E se a demanda não entrou antes, não vai ter a mesma força para entrar depois. Pelo menos esse é o quesito, né? O pessoal começou a comprar muito forte aqui em 50 mil, levando até 110. Então, antes disso, ele precisa mostrar uma força. E é para isso que a gente usa a ferramenta de retração de Fibonacci. Então, ela basicamente mede o nível de desconto de uma pernada, né? A gente teve essa pernada aqui, a retração é o desconto dela, e a buy zone de Fibo é entre 0,38 e 0,618. Obviamente, pessoal, que no mercado, na análise técnica, não existe nada tão certeiro, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma agulhadinha aqui um pouquinho abaixo de 0,618, mas ele logo volta. Ainda é saudável, ainda é ok, a gente pode ter tido uma busca de liquidez de curto prazo, tá tudo certo, não precisa levar tão ao pé da letra. O que você não quer ver, por exemplo, é fechamentos abaixo de 0,618, nada de absorção, nada de força, nada de padrões aqui de agulhadas no preço, né, que são esses pavis ou essas sombras. Isso você não quer ver em regiões muito abaixo, né? Então, se tiver um padrão de candle desse aí, passando 0,618, mas mostrando demanda, tá tudo certo. Mas se fechar aqui abaixo, começar a trabalhar mais abaixo de 0,618, aí a coisa deu uma azedada, tá? Então, por isso que a gente usa a retração de Fibonacci. E como eu digo para vocês no nosso mini curso, pessoal, é uma ciência social e nós temos o chamado
poder da autoprofecia. Como muitos players utilizam Fibonacci nas suas análises, acaba que muitas vezes ela é uma autoprofecia. Por isso que ela é tão importante e você precisa conhecer, tá? Então esse é o melhor modo de você utilizar a retração de Fibonacci dentro das suas análises, né? Lembrando que a retração, você não precisa medir apenas uma pernada de alta, tá? A gente pode medir também a retração de uma pernada de baixa, para mostrar também possíveis movimentações de topos descendentes. Por exemplo, aqui a gente ainda não aconteceu uma movimentação de respiro, então eu posso pegar a retração de Fibonacci. Como eu quero medir uma pernada de baixa, agora eu vou fazer um movimento contrário. Eu vou começar do topo e vou medir no fundo. Logo, os movimentos saudáveis dessa movimentação de queda seria entre 89 e 97. Se é uma tendência de baixa, essa pernada aqui está realmente consolidando uma tendência de baixa, chegando com o preço nessas regiões, ele tem que demonstrar uma fraqueza compradora ou então uma força vendedora para que ele continue essa movimentação aqui. Se, por exemplo, o Bitcoin recuperar o preço e invalidar essa região de 97, a gente tem a devolução em V, que nesse cenário aqui, na verdade, nós teríamos uma pernada de continuação da tendência de alta, que é a tendência vigente nesse momento, formando o nosso Nzinho do Harry Potter e deixando todo mundo aqui com o bolso cheio. Então, as ferramentas de Fibonacci, principalmente a de retração, serve exatamente para isso, para a gente medir os pullbacks de um movimento. Algumas considerações a mais, pessoal. Falei para vocês nos padrões gráficos que nós tínhamos o padrão de bandeira. Ele nada mais é que um pivô de alta, mas ele é considerado uma bandeira quando esse movimento de pullback aqui, ele não ultrapassa 0,38. Ele nem chega na sua buy zone tradicional de Fibonacci. Ele para o recuo antes. Então a tendência compradora, a força compradora nesse caso aqui está tão forte que o preço ele não consegue nem entrar na buy zone de Fibo, ele para antes e daqui ele já quer subir, né? Ele está enlouquecido. Assim como dentro de uma tendência de baixa, o contrário também é verdadeiro, né? Uma bandeira de baixa é quando a gente tem um pullback aqui que ele não chega a 0,38 de Fibo na recuperação, né? Então a gente tem uma tendência de baixa tão forte, uma pressão vendedora tão alta que o preço ele nem entra aqui na sua sell zone, né, na sua zona de venda, ele para antes e simplesmente continua desabando. E além da retração de Fibonacci, nós também temos a extensão de Fibonacci. Essa daqui é uma ferramenta muito utilizada para marcar regiões de alvo no preço. Por exemplo, Bitcoin, se romper os 110 mil dólares, ele simplesmente não tem nada à esquerda do gráfico. Ele não tem uma base anterior. O preço nunca testou regiões acima de 110 mil dólares. Então, o Presection ele não tem uma base, não tem um suporte, uma resistência no preço anteriormente, né? A gente só tem o Presection, pessoal, quando eu já tenho tempo suficiente de mercado para ter níveis de preço, regiões de preço testado, para a gente ter esse comparativo. Quando é descoberta de novas regiões de preço, o Presection, né, a análise técnica, ela perde um pouco de referência. Então, como que eu faço para medir o potencial de uma pernada? Como eu faço para medir possíveis alvos de uma movimentação? É aí que a gente pode utilizar a extensão de Fibonacci. Por exemplo, digamos que aqui a gente consolide um fundo e a gente realmente faça uma movimentação de rompimento de topo histórico, onde eu poderia ter níveis de resistência, já que eu não consigo ver através do preço passado. Eu posso traçar uma extensão de Fibonacci da seguinte forma. Eu meço o fundo dessa pernada, o topo dessa pernada e jogo essa extensão para o fundo desse pullback. E vejam que eu tenho alguns níveis aqui traçados. Então, o que eu fiz? Eu medi essa pernada comparada com essa retração do movimento e eu joguei a mesma amplitude dessa primeira movimentação de alta para cá. Aqui no número 1, pessoal, seria uma repetição. O mesmo tanto que a gente subiu aqui, a gente subiria daqui até aqui. Seria uma repetição do preço. Se a gente dobrasse essa pernada aqui, essa onda de alta, essa onda de impulsão, nós poderíamos ver o preço, por exemplo, chegando a 197 mil dólares, que seria o dobro dessa primeira projeção. Então, são leis matemáticas, né, obviamente baseadas em Fibonacci, que me mostram o potencial de movimento. Lembrando, é uma ciência social. Então, se eu comprei aqui e eu tenho uma baita projeção de lucro, né, concordam comigo que dos 76 até os 136 mil dólares é 77% de alta. Já é uma baita realização de lucro. Então, nesses níveis, nós podemos ter alguma resistência, alguma pressão vendedora. Nós também temos aqui a região 061 com 8, que seria 62% dessa amplitude aqui. E percebam que nesse exemplo, seria na região dos 113 mil dólares, o que confluiria com uma resistência, o topo anterior. Então, aqui também é uma zona interessante para fazer parciais, realizar um lucro, ficar de olho no mercado.
Ainda assim, ó, nós estamos falando de uma valorização de mais ou menos 50% do capital. Então percebam que esses números de extensão de Fibonacci servem como alvos para o preço, né? Você pode usar a extensão de Fibonacci em todas as movimentações de pernada para você avaliar amplitudes. Tem muita gente que utiliza, né, as extensões de Fibonacci como filtro também de regiões. Por exemplo, eu só vou ter um suporte interessante no preço caso ele esteja confluente com um desses níveis de extensão. São análises um pouco mais aprofundadas, mas saibam que elas existem, né? Elas existem através exatamente das teorias de Fibonacci. Então nessa aula você aprendeu como utilizar os níveis de retração e de extensão de Fibonacci, além de entender como utilizar os fractais para orientar a sua tomada de decisão. Fractais maiores para operações e objetivos de médio e longo prazo, e fractais menores, sempre buscando o alinhamento com fractais maiores para operações de curto prazo. E agora você já está pronto para conhecer os principais indicadores técnicos.